Bom dia, igreja, graça e paz. Terceiro domingo é o dia do Se Liga na Missão. Estamos agora aqui pessoalmente, né? Que bom que você está aqui. Estou feliz de estar aqui também nessa casa. Feliz de terceiro domingo de janeiro. O outro domingo passado foi o segundo domingo de janeiro e foi o meu aniversário. Todo segundo domingo de janeiro eu faço aniversário. Sabia disso? Aniversário de novo nascimento. Dia 8 de janeiro de 1995, um jovem entra por esse portão, que não era esse portão, atravessa esse terreno, sobe as escadas e vai parar num salão muito simples ali no fundo. Esse salão, ele não tinha nem piso ainda. Era cimentado. E ali naquele culto do dia 8 de janeiro, em lágrimas, aquele jovem vai à frente e se rende a Jesus Cristo. Eu falei, oba, agora se converti, eu sei que os crentes fazem retiro de carnaval, né? Eu vou a algum lugar, algum sítio, alguma piscina. E o retiro do carnaval foi com o irmão Antônio, o pastor Israel, colocando o piso no salão Gênesis. E ontem estava lá naquele salão novo, no novo espaço. E eu falei, uau. Há 30 anos atrás, 3 décadas, eu estava lá no salão Gênesis, que nem tinha esse nome antes, né? Era a nossa igreja. Colocando o piso naquele salão. E hoje estou aqui num lugar que deve ser 10 vezes maior do que a gente tinha ali. 30 anos atrás também, naquele mesmo ano, dia 7 de maio, tomei a decisão e desci as águas, lá na piscina do Jacó. Não sei se o pessoal conhece ainda, uma piscina que está desativada lá no centro. E ali desci as águas. Naquele mesmo ano tivemos um estilo acampa dentro, numa casa muito grande em frente à empresa Nova Plast. E ali então eu falei assim, eu acho que Deus está me chamando. E aí cheguei no pastor Israel, um jovem de 16 anos, com um pastor que na época tinha 33. Israel tinha 33 anos, né? Se eu não me engano, fala a memória. Estou recebendo um chamado de Deus, o que eu faço? Eu não sei, minha família não é crente, eu me converti agora. Ele falou, Marcelo, vai estudar, se forme, tenha a sua profissão, faça o seminário, construa a sua casa e Deus vai mostrar esse caminho para você. Eu falei, a lista é longa, né? Vai estudar, tenha profissão, arruma um emprego, construa sua casa, se case. Eu falei, vou começar logo, senão não vai dar tempo, né? E aí fui fazer o curso técnico lá em Americana, na escola técnica ali polivalente. Fui fazer o Instituto Bíblico Batista do Caminho de sábado, das 7 às 5 da tarde. E a vida foi acontecendo, conheci a Lucimara, comecei a namorar em 98. Nos casamos no ano 2000 nesta igreja, que não era bem assim ainda, era só esse salão. Dia 24 de junho completaremos 25 anos de casado, para a glória de Deus. Conhecemos a Missão Amém, a UEC, fomos ali para Belo Horizonte em 2006. Ele falou assim, eu acho que é essa a direção. Casamos no ano 2000, 6 anos depois mudamos para a nossa própria casa, 6 anos construindo a nossa casa. De lá, então, conhecemos a Missão Amém, fiz viagens missionárias, aí Deus nos levou para Araraquara, uma porta de emprego lá. Aí fiz engenharia lá. Aí, 2011 me formei, 2012 voltei e falei, acho que chegou a hora. Nesse mesmo altar, nesse mesmo púlpito, falei, pastor Israel, aqui estou eu. Sou engenheiro, construí minha casa, tenho minha família. 18 anos se passaram. Chegou a hora de ir para a missão. Era muito mais fácil eu ter ido para a missão em 95. Eu só tinha um violão, um Giannini.
Agora eu tinha uma carreira, uma família, uma casa, um futuro na profissão. Mas eu me lembrei da promessa que eu estava cantando aqui, que eu fiz lá naquele salão. Na minha época não tinha música, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Mas eu fiz a promessa, eu quero gastar a minha vida para Jesus. E hoje também em janeiro, completa 12 anos, que eu larguei tudo. Ou melhor, larguei nada. Porque o tudo que a gente tem não é nada. Para fazer a missão. E a coisa maravilhosa é ver o meu filho aqui, domingo passado, exatamente no segundo domingo, servindo nessa igreja. E ele falando, pai, a igreja Convívio é diferenciada. Ministério de missões é o ministério da saudade. Saudade de casa. Ministério de missões é o ministério da renúncia. O ministério do quebrantamento diário. Mas eu estou gastando minha vida para Jesus. Muito pouco ainda. Eu preciso gastar muito mais. E nessa manhã Deus pôs muita coisa no meu coração, e eu orando, e aí o pastor Rafael falou algo aqui, eu falei assim, esse é o sinal. Ele falou assim, muita gente não está se ajoelhando mais diante de Deus. Deus colocou no meu coração de a gente se ajoelhar. Eu falei, Deus, eu preciso de uma confirmação. Aí o pastor falou aqui, você pode se ajoelhar no seu lugar e falar com Deus? Fala, Deus, está começando o ano, e eu preciso resgatar o meu maravilhamento, a sensação de ficar maravilhado na presença de Deus. Fala com Deus. Tudo que o pastor Rafael falou aqui, o Deus colocou no meu coração, de que Deus quer restaurar em nós aquela surpresa, de a gente falar assim, uau, Deus fez, Deus agiu, Deus interveio. E nessa manhã, Deus quer renovar os nossos corações e restaurar essa sensação de ficar maravilhado na presença dEle. Fala com Ele. Coloca o seu coração, fala, Deus, fala comigo nessa manhã. Tem muita coisa que eu quero ouvir do Senhor nessa manhã. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, vai ficando de pé, vai cantando. Fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. De novo, ó Santo Deus, ó Santo Deus, restaura esse maravilhado do Senhor na sua vida. Esta manhã é uma manhã de grandes coisas. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro
sobre o Deus que sabe me maravilhar. A morte venceste, rompeste. Vamos lá, Kleber. Vazio, cante. Os céus te adoram. Proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive. Jesus, Jesus, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Teu é o reino, Senhor. Tu é a glória. Acima de todo nome está poderoso, poderoso esse nome é. Pra que temer? Pra que ficar ansioso? Como não se prostrar diante desse nome? Como não se render a esse nome? O nome de Jesus. Restaura, Senhor, essa sensação de expectativa que a tua igreja não pode perder, porque o Senhor pode fazer qualquer coisa a qualquer hora. E tem hora que nós vivemos como se o Senhor não existisse. Tem hora que nós vivemos como se o Senhor não pudesse intervir. Mas o Senhor continua fazendo milagres. O Senhor continua operando maravilhas. Não nos faça perder esse homem espiritual, porque é isso que vai nos sustentar na caminhada de 10, de 20, de 30, de 40, 50, 60 anos com o Senhor. Em nome de Jesus, aplauda Ele. Pode sentar, meu querido. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Alguém aqui ainda não entregou a vida para Jesus e quer entregar a vida para Jesus? Sentiu muito forte seu coração Jesus falando com você e falou assim: não, hoje é o dia que eu decidi entregar a vida para Jesus. Tem alguém aqui? Se tem, erga sua mão, eu queria estar orando por você. Tem alguém? Você quer? Vem aqui. Deus falou comigo que pessoas se converterem antes da palavra. Felipe, Deus falou sobre você para mim. Não sabia o seu nome. Irmãos, eu vi pessoas nessa igreja aqui se convertendo na hora do louvor. Eu vi pessoas nessa igreja aqui sendo curada de câncer. Eu falei: Deus, eu quero ter uma experiência de novo. A Espírito Santo assim: faz o apelo. Eu falei: Deus, e se ninguém for lá? Faz o apelo antes de pregar. Felipe, ore comigo. Senhor Jesus, reconheço que sou pecador, mas o Senhor me amou tanto que morreu na cruz por mim. E eu entrego a minha vida, a minha história, os meus dias nas tuas mãos.
Não tem como fugir mais. Não tem como fugir. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Escreve o meu nome Escreve o meu nome no livro da vida. Aleluia. Felipe, essa é a sua nova família. Pode abraçar ele aqui, os homens podem vir abraçar o Felipe. É disso que eu estou falando, irmãos. Resgata no seu coração que Deus pode fazer qualquer hora, qualquer coisa. Vocês vão ver muito mais coisas acontecendo aqui e naquele novo espaço. Deus só precisa encontrar um coração que crê. Como o pastor Rafael falou aqui quarta-feira, resgate a voz profética na sua vida. E agora, o que a gente faz? Prega a palavra. Abra sua Bíblia em Lucas 7. Eu fico maravilhado, Cleber. Fico maravilhado. Deus é muito mais do que eu possa expressar. Ah, Jesus, obrigado, Jesus. Lucas 7. Jesus, Jesus. Lucas 7, 11. NVI. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele, os seus discípulos. Diga, os seus discípulos. E uma grande multidão. Diga, grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único. Diga, filho único. De uma viúva, e uma grande multidão. Diga, uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que os carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Diziam ele: Deus interveio em favor do seu povo. Verso 17. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se. Diga, espalharam-se. Por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Senhor, fala conosco, Pai, através desta palavra. O culto é teu, a honra é tua, o Senhor que faz. Em nome de Jesus. Meus irmãos, Evangelho de Lucas eu amo, e estou lendo Lucas muito devagar esse ano, e depois vou ler Atos. Lucas escreveu os 2 livros, Lucas, Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Aprendi algo novo que eu não tinha ainda tentado. Lucas foi o escritor que mais escreveu no Novo Testamento. Se você vê a quantidade de palavras escritas, Lucas escreveu cerca de 27% do Novo Testamento. E depois o apóstolo Paulo. Interessante, né? Interessante também que Lucas era médico. E por ser médico, muito estudioso, e por ser estudioso, ele também era um excelente historiador. E aí Lucas também, alguns dizem que ele era artista. Então eu vejo o Evangelho de Lucas como se fosse um quadro pintado. E Lucas então começa a pintar esse quadro para nós. Pode pôr o primeiro slide, por favor. E o tema da palavra de hoje é: qual será a sua escolha?
E Lucas então começa a narrar aqui, Lucas capítulo 7. Mas antes ele começa, Lucas 7, dizendo que Jesus estava entrando em, acompanha comigo aí, Cafarnaum. E ali Jesus, ele vai ao encontro, o centurião manda pessoas falar com Jesus, porque a filha do centurião estava ali com um problema. Então Jesus socorre esse centurião, que estava o servo do centurião, que estava em Cafarnaum, diga Cafarnaum. E depois no versículo 11 diz assim: pouco depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Se a gente lê a Bíblia sem atentar aos detalhes, sim, beleza. Mas de Cafarnaum para Naim é uma boa caminhada. Sabe quanto? 34 quilômetros. Para você ter uma ideia, Vladimir, a distância da Conviva até o shopping Dom Pedro são 39 quilômetros. Então 34 dá 5 quilômetros antes do shopping Dom Pedro. Vamos fazer uma caminhada amanhã? Até o shopping Dom Pedro? Não, né? Mas a Bíblia diz que Jesus entrou em Naim e com ele iam os seus discípulos e uma numerosa multidão. 34 quilômetros. Se você for por aí caminhar rápido, dá 6 quilômetros por hora. Mas não foi, com certeza não foi 6 quilômetros por hora. Vamos por aí, sei lá, uns 4 quilômetros por hora, bem andado ainda. Gastou-se 8 horas ou mais caminhando. Então presta atenção nesses detalhes. Aí, a parte central desse texto, que eu quero estar trazendo, é que Jesus opera o grande milagre da ressurreição. Quem pode dizer, louvado seja Deus? O milagre que foi feito da ressurreição. E eu quero nessa introdução trazer algumas coisas que aconteceu ali, que Jesus fez. Pode passar. Jesus, ele enxerga a nossa dor. Jesus, ele viu aquela mulher, acompanhe comigo no versículo 13. Ao vê-la, o Senhor, no meio de uma grande multidão, Jesus olha Filipe. Jesus olhou a viúva. Mas Jesus não somente olha, Jesus, ele se compadece de nós, em nossa aflição. O texto, verso 13, ele diz: ao vê-la o Senhor se compadeceu. Mas Jesus não apenas olha ela, Jesus não apenas se compadece nela. Jesus faz algo totalmente inapropriado. Uau! Por quê, pastor? Porque Jesus chega para uma viúva que teve somente um filho, filho único, e esse filho único estava morto. Ele chega para ela e fala assim: ô dona Maria, ela não tinha nome aqui no texto, né? Vamos pôr aqui o nome. Chora não, dona Maria. Você teria coragem de falar para uma viúva, mãe de um filho único, e agora morto, e falar assim: chora não? Nós não podemos falar isso. Mas Jesus podia. Jesus, ele estancou as lágrimas daquela mulher. Porque Jesus, ele tinha e tem o poder de barrar o sofrimento intenso daquela mulher e ressuscitar o seu filho.
E foi o que ele fez. Jesus triunfa sobre a morte que nos assola. E ele diz: então Jesus chegou-se, Jesus não fugiu, Jesus não se afastou, Jesus se aproximou dela e do morto. Jesus não se afasta de você. Só os seus pecados que afastam de Jesus. Jesus não se afasta de você por causa dos seus problemas. Ele chegou-se e fez outra coisa inapropriada. Ele tocou o caixão. Segundo as regras religiosas de Israel, ele não poderia ter tocado o caixão. Porque era proibido um religioso tocar no morto, ficar impuro. Mas Jesus pôde tocar no caixão, porque aquele morto não estaria morto mais, aleluia! Ele então toca os que estavam prosseguindo para o enterro e fala assim: chega, jovem, levanta-se. O jovem levantou, começou a falar, e presta atenção numa frase muito peculiar. Verso 15. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todo o milagre que acontece na nossa vida atinge a nossa família e atinge as pessoas ao nosso redor. Amém, meus irmãos? Eu me converti. 2 anos depois, evangelizando, a minha irmã se converteu. Para quem não sabe, a minha irmã é a professora Roselaine, né, a Rose. E depois a minha mãe, que já não está mais entre nós, meu pai, e assim por diante. Quando a filha de Jairo, que Jesus ressuscitou, também foi assim, ele restituiu a família. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou 3, né? Filha de Jairo, o filho da viúva, aqui de Naim, e Lázaro. Quando Lázaro ressuscitou, Jesus restituiu Lázaro também a Marta e Maria. Jesus, ele está vendo você. Esta é a parte central desse texto introdutória que eu quero trazer para os irmãos dessa manhã. Jesus, ele te vê, ele enxerga a sua dor, ele se compadece de você, ele não se afasta, ele se aproxima. Jesus, ele estanca as suas lágrimas de sofrimento. Abre um parênteses aqui. Muita gente com ansiedade. E eu aprendi essa semana com um amigo meu, Ronaldo Lidório, ele fala: a ansiedade é o medo de uma tragédia que não vai acontecer. Muito provavelmente não vai acontecer. Paz é viver uma tragédia confiando que Deus está no controle de tudo. É viver situações difíceis, acreditando que Deus está cuidando de tudo. Jesus, então, ele estanca as nossas lágrimas e ele triunfa sobre a morte que nos assola. E agora eu quero trazer 3 pontos para vocês, para a Igreja Conviva. O primeiro: houve ali um encontro entre 2 multidões. Uma multidão guiada por Jesus, que saiu de Cafarnaum e estava entrando, ia para Naim. Uma multidão que estava sendo guiada pela morte, escuridão, trevas, estava saindo da cidade, e essa multidão de morte ia encontrar a multidão da luz. Onde a luz vem, as trevas se dissipam. Esse encontro também foi o encontro de 2 filhos únicos. Deste lado, Jesus, o Filho único de Deus, vivo, destinado a morrer por mim e por você.
Deste outro lado, o filho único de uma viúva, morto, destinado a viver, por causa do encontro com Jesus. E nisso então nós vemos a caravana guiada pelo príncipe da paz e a caravana guiada pelo rei dos terrores, a morte. Pode passar. Pode passar o próximo. E olha comigo. E ia com ele e os seus discípulos e uma grande multidão. Mas também com o morto ia uma grande multidão. Quais são as palavras que se destacam aí que nós podemos ver? Discípulos, multidão e multidão. Qual das duas multidões será a sua escolha? Deuteronômio 30, 19. Abre comigo na sua Bíblia. Diz assim, pode pôr aqui no telão. NA, eu vou ler aqui. Hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês. Lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, Deuteronômio 30, 19, para que vocês vivam, para que vivam vocês e os seus descendentes. A sua escolha não fica em você. Há 30 anos, eu era um jovem de 16 anos. Não tinha esposa, não tinha filhos. A minha decisão influencia hoje a minha casa e a minha família. E por isso que ele diz aqui: escolham a vida, escolham a bênção, escolham a multidão certa, para que vocês vivam e os seus descendentes. Segundo ponto. Quem é você na caminhada com Jesus? Muito interessante. Próximo slide. Quem estava com Jesus, atrás de Jesus? Diz Lucas, os discípulos e uma grande multidão. Lucas já separa, nos traz a evidência que dentro daquele grupão que seguia Jesus, que estava ali caminhando com Jesus, na verdade tinha dois grupos: a multidão e os discípulos. Penso eu que na multidão tinha 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa, o perdido. Aquela pessoa que viu aquela multidão e falou assim: o que está acontecendo aí? Eu vou lá. Acho que estão dando sorvete, estão dando milho, cesta básica, eu vou lá nessa multidão. É igual quando você vai num parque, vai em algum lugar que tem muita gente, muita fila. Aí você fala assim: eu estou querendo comprar aqui a fila do milho, né? Minha esposa quer milho, eu vou ficar na fila do milho. Aí você chega lá depois, rapaz, aqui é a fila da pipoca. Não tinha nada a ver. É o perdido na fila. É o perdido na multidão. Ele está ali, mas não sabe o que está acontecendo. Ainda bem que você está na multidão de Jesus, mesmo assim. Mas tem um perdido. A perdidão. O segundo tipo de pessoa que eu imagino que está também ali na multidão, Kleber, é o curioso. Ele já ouviu falar que tem um certo nazareno, um homem da Galileia, que curou o vizinho dele, que fez algumas coisas. Assim, rapaz, eu estou aqui sem fazer nada mesmo, em Cafarnaum,
Eu vou andar logo ali até Naim, como diz o mineiro, logo ali, 35 quilômetros. Vou caminhar. Vamos ver o que vai dar. É que nem aqueles que seguiam o Forrest Gump, né? Aquele cara ficou correndo que nem um maluco no filme lá. Vamos correr, vamos correr. O curioso, vamos ver o que vai dar. Aí quando ele parou, a pessoa falou, mas e agora? O que a gente faz? Isso aí, eu parei de correr. O curioso está ali, ele sabe alguma coisa, mas não entende, quer ver o que vai dar. Fala, rapaz, vamos ver se vai dar certo esse negócio aí, né? Será que o salão vai ficar pronto mesmo? Vamos ver o que vai dar essa obra aí. Curioso. Está ali meio que de longe. Olha, se o negócio der ruim, eu estou fora. Se o negócio der certo, eu estou dentro. Se ficar legal, eu saio na foto. Se não, eu vou no banheiro na hora da foto. É o curioso. E eu penso também que na multidão também tinha uma pessoa muito perigosa, que é o consumidor, é o maior. Consumidor. Consumidor é aquele que já conhece um pouco de Jesus, sabe aquilo que ele fez. Fala assim, rapaz, eu acho que é um bom ambiente eu estar lá. Porque vai que eu acho uma namorada lá. E as que seguem Jesus parece que são bons partidos para eu poder namorar. Ou uma outra moça, né? Fala, rapaz, estou precisando casar. Eu acho que se tem algum crente solteiro para eu casar lá, eu vou nessa igreja, vou nessa multidão aqui com Jesus. Não sabe que eu tenho filhos agora, Kleber, e eu quero criar bem os meus filhos, e na igreja dá todo um suporte para eu poder criar os meus filhos. Então eu quero consumir, né, esse apoio que a igreja dá. Sabe o que é? Parece que o meu vizinho foi curado, rapaz. Eu também estou precisando de uma cura aí, de um carro novo, estou precisando de saúde, de bênção. Rapaz, eu vou entrar nesse negócio aí. Eu vou caminhar até Cafarnaum. É longe, rapaz. É longe até Naim, mas, rapaz, eu estou querendo. Estou querendo esse negócio aí. É o consumidor. Ele não quer Jesus. Ele quer os benefícios de Jesus. É igual o mundo hoje. O mundo não quer Jesus, mas ele quer os direitos humanos, quer que valorize as mulheres, tudo que a Bíblia fala. Mas não quer Jesus. Não, Jesus não. Jesus não. É o consumidor. Esta é a multidão que estava ali seguindo Jesus, como diz o texto no verso 11. Põe para nós. E com ele iam os discípulos e uma grande multidão. Qual que é o nosso alvo, meu irmão? O nosso alvo é sair, pode passar, da multidão e ir para os discípulos. Se você está perdido na multidão de Jesus, se você é o curioso da multidão de Jesus, se você é o consumidor da multidão de Jesus, ainda bem que você está na multidão de Jesus. Mas o tempo acabou. O tempo acabou. O tempo de estar na multidão acabou. Bem-vindo ao grupo dos discípulos. E quem são os discípulos? O discípulo é aquele que reconhece que é pecador. O discípulo é aquele que entrega a sua vida para Jesus, como o nosso irmão Felipe fez aqui. O discípulo é aquele que nasce de novo. Ele tem uma mudança radical. Eu me lembro como se fosse hoje, um culto de jovens aqui da nossa igreja, há muitos anos atrás, um rapaz aqui fora sentado, nós tínhamos aqui uma muretinha, eu falei, e aí, você está vindo aqui no culto de jovem, e aí, o que está pensando? Tá? Rapaz, sabe o que é? Eu estou tentando me converter. Ele queria namorar uma moça da igreja, a gente estava de olho nele já. Sabe o que é? Eu estou tentando me converter. Eu falei assim, rapaz, não tenta não.
que você não vai conseguir. Porque o discípulo, ele se entrega. O discípulo, ele crê e obedece aos ensinos de Jesus. Ele sabe em quem crê e por que crê. Amém, igreja? Ele sabe em quem crê e por que crê. O discípulo, ele é comprometido com Cristo. Porque quando Jesus, vendo a multidão, ele falou assim: eu preciso dar uma peneirada aqui. Está lá em João 6, depois você lê na sua casa. Ele começa a fazer um discurso: olha pessoal, é o seguinte, vocês têm que comer a minha carne. Vocês têm que beber o meu sangue. Falei: pô, que história é essa, doida é essa aí, Jesus? Aí diz assim, eles falaram, a multidão: dura esse discurso, quem pode ouvir? E os discípulos iam saindo. Os discípulos não, desculpa, a multidão ia saindo. Aí Jesus vira para os discípulos assim: e vocês? Aí o Pedro falou assim: peraí, Jesus, para onde a gente vai? Nós não temos lugar para onde ir mais. Porque o discípulo encontrou o verdadeiro tesouro. Eu não tenho como me desviar mais. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. E Jesus diz que o reino dos céus é como aquele homem que procura uma grande pérola e vai e acha uma grande pérola. Ele vende tudo por causa daquela pérola. Ele vende tudo. O discípulo é um verdadeiro adorador, missionário, porque missões é trazer adoração aonde não tem adoração. O discípulo, ele tem algemas invisíveis, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes. O discípulo, ele tem várias portas abertas, mas ele só enxerga uma porta. Ele só enxerga uma porta. O perdido não faz nem ideia disso. O curioso, muito menos. E o consumidor, ele foge de ser discípulo. Então, primeiro a gente viu qual será a sua escolha. A multidão guiada por Jesus, Filho único de Deus, ou a multidão guiada pela morte, pela desesperança, pela escuridão. Quem é você na caminhada com Jesus? Você está no multidão ou você está nos discípulos? Quarto lugar, quem está na multidão da morte? Como diz o texto, pode pôr? E uma grande multidão da cidade estava com ela. A viúva, sem futuro, sem esperança, desesperada, guiada pela morte. Quem está na multidão da morte? Primeiro, conhecidos seus. Você sabe o nome. Você sabe aonde mora. Sua família, familiares, amigos do trabalho, amigos da faculdade, sua cabeleireira, sua manicure, seu mecânico, seu açougueiro, motorista do ônibus,
que você, enquanto diz, sabe o nome? Conhecidos seus, pode estar na multidão da morte. E eles estão aguardando algo. Segundo lugar, quem está na multidão da morte? Desconhecidos que irão cruzar o seu caminho. Pessoas que você não conhece, mas que vai cruzar o seu caminho. Eu tenho um exemplo. O nome dele é Jaime. Sabe quem é o Jaime? Motorista de Uber de Belo Horizonte. 24 de dezembro de 2023, foi um domingo, véspera de Natal, e eu fui escalado, convidado para ir pregar numa igreja batista, lá no bairro Tirol, Batista Logos. A missão fica a 40 minutos de distância dessa igreja. E estava lá eu, a Lucimara, a Letícia e o Abre. Pegamos o Uber, motorista Jaime. Eu na frente, Letícia, Lucimara e Abre atrás, na intercessão, e conversando com o Jaime. E a minha mensagem naquela manhã era uma resposta ao Natal. Véspera de Natal. E aí, Jaime, Natal, ceia, coisa boa, hein? Pois é, vou trabalhar até a noite no Uber aqui, preciso rodar, fazer dinheiro, tal. Falei, rapaz, e o Natal? O que é o Natal para você? Aí foi nessa conversa 40 minutos. E a minha mensagem era uma resposta ao Natal. Fui falando de Jesus para ele. Somos pecadores, precisamos nos arrepender. Jesus morreu por nós, Jesus nos ama. Chegando próximo à igreja, virou a curva, subi na rua. Falei, Jaime, e aí? Qual que é a sua resposta ao Natal? E a intercessão atrás, orando, né? Foi, Marcelo, entendi tudo que você falou. Jesus é o Natal. Jesus tem que nascer na minha vida. Falei, que bom, Jaime, coisa boa. Jaime, você quer entregar a vida para Jesus? Eu quero. Falei, desliga o carro aí. Ora comigo. Jaime entregou a vida dele para Jesus dentro do Uber. Desconhecidos que irão cruzar o seu caminho. Nunca mais viu Jaime. Não sei se ele está vivo, se ele está na glória já. Mas a multidão passou por mim. E eu falei de Jesus. Qual outro grupo que está na multidão? Desconhecidos que não irão cruzar o seu caminho. Por isso nós precisamos do Se Liga na Missão. Porque nós não iremos chegar em todos os lugares, em todo o tempo. Nós precisamos de missionários que irão pregar a palavra de Deus em lugares que nós não iremos chegar. Mas nós precisamos orar por esses povos não alcançados. Precisamos orar por essas tribos, essas etnias, por essas línguas que não têm Bíblia traduzida. Precisamos orar por esses missionários que estão indo pregar a palavra de Deus em países que nós nunca iremos pisar. Precisamos ser generosos e abençoar os missionários que estão indo fazer esta obra, porque são desconhecidos que nós nunca iremos encontrar. Quem sabe você faça uma viagem missionária, como vamos ter agora esse ano, para o sertão de Pernambuco, e talvez você vai chegar lá e você vai ver desconhecidos que você vai até eles. Mas se você não for, eles continuarão pessoas que não vão cruzar o seu caminho. E fica aí o convite novamente, dia 25 de junho, estamos indo para o sertão de Pernambuco, ficar lá 2 semanas, fazendo missões. As inscrições estão abertas, já tem uma pessoa da igreja aqui inscrita, glória a Deus por isso. Né? Louvado seja Deus. Resultado do milagre, versículos 16. Vamos ler junto? Todos? Não, mais forte, gente. 16. Todos? Não, pera de novo. Esta
o encontro das duas multidões gerou um milagre, que apontou para Jesus, que apontou para a promessa que Moisés tinha feito. Deus, através de Moisés, tinha feito, falou: vou levantar um profeta entre vós. Por isso que tem o texto aqui, grande profeta, é a mesma palavra, é o mesmo significado que Moisés usou lá no Antigo Testamento. E Deus visitou o seu povo. E o interessante é que essa notícia a respeito de Jesus se espalhou, não ficou só na multidão que estava saindo da cidade de Naim, porque Naim é uma cidade pequenininha, mas essa cidade se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Mas aí vem o segredo. O segredo é esse: o discípulo espalha a notícia a respeito de Jesus. O discípulo espalha a notícia sobre Jesus. O perdido não faz isso. O curioso não faz isso. O consumidor nem quer fazer isso. Só os discípulos. Chega de estar na multidão. Bem-vindo ao grupo dos discípulos. Só uma igreja de discípulos irá impactar Nova Odessa e região. Só um discípulo irá colocar de cabeça para baixo, como diz lá em Atos, lugares da cidade e da região. Só os discípulos farão obras maiores do que Jesus fez. Só os discípulos irão espalhar a notícia a respeito de Jesus. Se isso não acontecer, a multidão aqui da morte vai continuar seu caminho na escuridão. Escuridão, 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 escuridão. Mas se ela encontrar um discípulo, o discípulo vai falar de Jesus, vai pregar de Jesus, vai falar de Jesus, aonde estiver. Postei um vídeo nessa noite, madrugada, de um casamento, de um casal, acho que é de Belo Horizonte, se não me engano, Batista Central. Depois entra no meu Instagram lá, Marcelo Ramos. Pastor ia orar encerrando o casamento, ela pediu o microfone. E ela pregou e fez o apelo no casamento dela. A noiva. Aí o pastor falou assim: eu fiz muito casamento, é a primeira vez que a noiva prega. Ela falou assim: como me preparei para o meu noivo? Eu estou me preparando para o meu noivo maior, que é Jesus Cristo. E vocês têm que se preparar, porque Jesus está voltando. Ela pregou no casamento dela. Porque só o discípulo espalha a notícia de Jesus. Quais são as 3 perguntas para nós? Qual será a sua escolha? A multidão da vida, a multidão da morte? Quem é você na caminhada com Jesus nos 34 quilômetros de vida? Você está na multidão, perdido, curioso e consumidor, ou você está no grupo dos discípulos? Quem está na multidão da morte? Lista os nomes, ore, pregue para os conhecidos, pregue para os desconhecidos, faça missões, orando e abençoando os que nunca vão cruzar o seu caminho. Por quê? Porque só os discípulos espalham
a notícia sobre Jesus. Fique de pé. Fecha os olhos, tu reinas. Só o discípulo espalha a notícia de Jesus. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Segura um pouquinho aí, Kleber. Mais alguém aqui quer entregar a vida para Jesus? O Felipe já foi. Felipe, né? Alguém mais que ainda não entregou a vida para Jesus e quer entregar nesse momento? Erga a mão para eu poder enxergar. Tem alguém? Me ajudem aí. Não tem ninguém. Não estou enxergando. Não tem ninguém. Quem que quer sair da multidão e vir para os discípulos? A Bíblia diz que a criação, o mundo aguarda a manifestação dos filhos. Eu posso trocar ali por discípulos. A multidão não faz nada. A multidão só dá trabalho. Os discípulos são parceiros de Jesus. Chega de multidão. Eu quero chamar aqui aqueles que querem entrar para o grupo de discípulos. Sai do seu lugar, faz uma bagunça aqui na igreja. Quem quer ser a multidão dos discípulos? Pode vir para frente. Sai do seu lugar. Vamos lá? Ó Santo Deus, fico maravilhado. Pode vir. Tu és muito. Eu sou o primeiro, eu quero ser discípulo. Eu quero ser discípulo. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Santo Deus, ó Santo Senhor, nós queremos uma igreja de discípulos, de discípulas que irão espalhar a notícia, que irão espalhar a notícia sobre Cristo Jesus. Nós queremos uma igreja
delícia de Jesus. Começa a falar: Senhor, eu preciso da ousadia, da fé, para pregar para fulano, para ciclano, para pessoas que eu conheço, que estão na multidão da morte. Eu também quero ter ousadia para pregar para os desconhecidos que cruzarão o meu caminho. Eu também quero ser um missionário e abençoar e alcançar os povos não alcançados, porque Ele venceu a morte, porque o nome dele é poderoso. Os céus, tu rompeste a tumba vazia. Eu já posso ser um discípulo, porque Ele ressuscitou. Te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste viver. Aleluia! És invencível, inigualável, hoje pra sempre. Ele reina, e teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome. A morte venceste, o céu tu rompeu o céu, ele ressuscitou, ele está aqui, os céus te adoram, proclama a sua glória, pois ressuscitaste viver. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Tu é a glória, e tu é a glória, acima de todos. Você vai pregar o nome do poderoso. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Fale, espalhe a mensagem de Jesus, no poderoso nome de Jesus. Mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de poderoso. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. E poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Você vai pregar no poderoso nome de Jesus. Erga suas mãos, erga suas mãos, erga suas mãos. Eu vou contar um segredo aqui. Poucas pessoas sabem disso. Me converti jovem, tímido e gago. Uma família muito humilde, muito desacreditado por muitas pessoas. E aí eu li um livro que foi me dado lá no Seminário Batista do Caminho. Um livro chamado Liderança, Estilo de Liderança de Jesus. E lá contava a história de um jovem que ninguém acreditava nele. Ele queria ir para o seminário, mas ele não tinha talento, não tinha dons, não tinha nada. E de tanto ele encher as paciências, mandaram ele para o seminário interno. Ficou lá 1 ou 2 anos, se não me engano. Quando ele voltou irreconhecível, no poder do Espírito Santo. Pregava, ministrava. Aí o pessoal falou assim: o que aconteceu com você? Ele falou: sabe o que é? Eu sabia que eu era tudo o que vocês falavam. Vocês não acreditavam em mim, porque eu era mesmo fraco, não sabia fazer as coisas. E todo dia eu fazia uma oração, e aquela oração tornou também a minha oração. Ele falava: Senhor, faz em mim um servo bom e fiel. Esse é o meu segredo. Senhor, faz de mim um servo bom e fiel. Não sei falar, sou gago,
Deus me levou a pregar na Nova Zelândia, na Austrália, na Tailândia, na Alemanha, no México, no Nordeste, Centro-Oeste, no Sul. Faz de mim um servo bom e fiel. Faz essa oração, irmão. Faz essa oração agora. Não depende de você. Talvez ninguém acredite em você. Deus acredita, porque Deus sabe para quem Ele criou. Deus sabe. Você faz essa oração: Senhor, faz de mim um servo bom e fiel. E aí, quando Deus sabe que você encontrou o único tesouro que é Ele, tudo muda na sua vida. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem. Senhor, faz de mim um servo bom e fiel, que encontra o teu tesouro. Quando o seu tesouro deixar de ser a sua casa, a sua família, o seu dinheiro, o seu ministério, eu encontrei. Quando o seu tesouro for exclusivamente Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque o discípulo é aquele que largou tudo para seguir Jesus. Encontrei o meu tesouro, eu encontrei. Pega a mão e diga: eu encontrei o meu tesouro. A sua vida não será mais a mesma. Encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Aprende com Maria, como Maria, que estava aos meus pés e disseste a ela: esta é a boa parte, que nunca ninguém vai tirar de você. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: esta é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: esta é a boa parte, que nunca eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o meu tesouro. É Jesus. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o bem mais precioso. Senhor, obrigado por essa manhã. Eu oro abençoando a tua igreja. Que o amor de Deus Pai, que a graça poderosa, miraculosa de Jesus e o poder do Espírito Santo, que traz a ousadia para o discípulo, esteja sobre essa igreja. E que chega de multidão, a hora dos discípulos chegou. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e vá na paz em nome de Jesus. Amém.